Esse aqui é um Astra Advance 2006, um dos últimos hatch médios duas portas vendidos aqui no Brasil. Mas será que vale a pena comprar um carro como esse nos dias de hoje? Bom, para responder essa pergunta, vamos falar sobre todos os pontos positivos, negativos e mostrar todos os detalhes desse carro. E esse modelo aqui do vídeo é a versão de entrada, a Advantage, com motor 2.0. Mas mesmo sendo a de entrada, esse carro é bem completinho. Tá bom, Rodrigo, quanto que custa um Astra como esse? Um Astra Advantage como esse custa por volta dos 23, 25 mil reais. Claro que depende do estado de conservação e também da quilometragem do modelo. E fala pra mim, que carro 2.0 por 20, 25 mil reais oferece tanto conforto como esse carro aqui? Sob o capô temos o motor 2.0 8 válvulas flex da GM. Esse carro aqui ele gera 127 cavalos no etanol, 121 na gasolina e tem 19,6 kg de torque no etanol e 18,3 na gasolina. Realmente impressiona como esse carro ele rende muito mais no etanol. E de acordo com a sua ficha técnica, ele faz o 0 a 100 em 9,1 segundos e pode chegar até os 201 km por hora. Fala aí, para um hatch sem pretensões esportivas, são números muito bons. Mas, apesar que eu acho esses números meio exagerados de fábrica, né, dona GM? Mas, de qualquer maneira, ele é um carro bem divertido de dirigir. Até porque ele é um carro leve. Ele pesa cerca de 1.051 kg, o que faz dele bem ágil aí na cidade e na estrada. Além disso, esse motor ele é conhecido pela sua robustez e simplicidade. Fora que ele foi utilizado em praticamente todos os carros da Chevrolet. Olha, desde o tempo do Monza. Então, o Monza utilizou o Kadett, o Vectra, o Astra, a Zafira, a S10 e tantos outros modelos. E é o que eu sempre falo, quanto mais carros utilizam a mesma mecânica, mais fácil fica a sua manutenção. Primeiro porque todo mecânico sabe mexer num carro como esse. E segundo que as peças tendem a ficar mais baratas. E no caso desse motor aqui, as peças são muito baratas. Eu costumo brincar que o Astra ele é um hatch médio, mas ele tem um custo de manutenção de carro compacto, porque realmente as suas peças são muito baratinhas. Mas nem tudo são flores. Esse motor ele é conhecido pelos seus vazamentos de óleos, que são comuns. Aliás, já aproveitando e falando sobre manutenção, esse carro aqui ele utiliza a correia dentada tradicional. E a sua troca deve acontecer a cada 50, 60 mil quilômetros. Então, se você for comprar um carro como esse, já faça uma bela revisão e troque esse item aí para não ter prejuízos maiores e problemas futuros. Outra coisa bacana é que o cofre aqui ele tem um ótimo espaço que ajuda na manutenção, mas a Chevrolet foi bem econômica nesse carro. Por exemplo, a gente não tem nenhuma manta acústica aqui no capô e aqui o motor também é bem simples. Mas às vezes o simples é o bom e funcional. Já o câmbio é um manual de 5 velocidades com bons engates. Claro, não chega aí aos pés dos engates do câmbio da Volkswagen, mas mesmo assim é um bom câmbio. Uma curiosidade é que a Spin ainda continua utilizando esse câmbio aqui. E fora a Spin, o Cobalt também utilizou. E olha, é uma boa transmissão. Agora, lembra que eu falei que o Astra anda bem? Bom, cavalo anda e cavalo bebe. Em consumo, o Astra é muito beberrão. Ele definitivamente não é um carro econômico. Na cidade, no etanol, ele faz cerca de 6, 6,5. Na estrada, ele chega até fazer os 10 km por litro. Já com gasolina, ele faz 8, 8,5 aqui na cidade e chega até fazer 12 na estrada. Olha, com um carro como esse você não vai gastar muito na manutenção, mas com certeza você vai ser amigo do frentista. Agora uma curiosidade, o que o Astra e o trem têm em comum? Bom, ao meu ver, nada, mas muitas pessoas chamam esse Astra aqui de Astra locomotiva. E por que isso, Rodrigo? Bom, dizem que como esse carro ele tem uma frente bicuda e mais angulosa, ele lembra as antigas locomotivas de trem, e realmente lembra mesmo. Aliás, uma coisa interessante é que o Astra ele trocou todas as suas linhas mais arredondadas dos anos 90 por vincos e linhas retas. Falando aqui sobre iluminação, ele tem faróis muito bons, aqui com foco duplo e projetor. Como essa aqui era a versão de entrada, ele não conta aqui com farol de neblina. E a gente sabe, farol de neblina, além de ajudar no visual, também ajuda aí na iluminação. E originalmente o Astra vem com rodas de 15 polegadas. A medida original é um 95/60 aro 15. Aqui o dono trocou e colocou rodas aro 17. Como o Astra ele é um carro grande, as rodas casam muito bem aqui com ele. Já falando sobre técnica, até que o Astra é um carro bastante simples. Ele conta aqui com o sistema McPherson aqui na dianteira e eixo de torção aqui atrás.
Outra simplicidade do projeto é que ele conta aqui com um freio a tambor aqui atrás e para um hatch médio com motor 2.0 merecia aí um freio a disco. Poxa, Chevrolet, se a gente pensar, tanto a Citroën como a Peugeot tinha freio a disco nos seus carros com motor 1.6. Mancada, né? Então, Rodrigo, mas e aí, o Astra é um carro seguro? Olha, eu diria que mais ou menos. O modelo ele foi testado pelo Euro NCAP em 1999 e tirou 4 estrelas. Porém, na Europa ele tinha airbag e ABS, coisa que esse modelo não tem. Outra coisa que mudou nesses 25 anos foram os protocolos de segurança. Por exemplo, o Astra, no crash test, ele amassou inteiro e a coluna A ficou destruída. Hoje, isso não acontece em mais carro nenhum. Por exemplo, a gente pode pegar aí um Fiat Mobi ou um Renault Kwid. Eles são muito mais rígidos estruturalmente. Mas a gente não pode negar que o Astra é um carro muito bem construído. Por exemplo, se a gente olhar aqui todos os vãos de carroceria, elas são pequenas e milimétricas. Uma coisa que eu gosto pra caramba dos GMs dessa época é que quando você abre a porta aqui, o vidro desce para ajudar aqui ao fechar. Se a gente analisar, o modelo tem borracha dupla aqui na parte de dentro, aqui na porta não, pela idade do projeto. Mas olha só a batidinha de porta e olha só que por conta do vidro, ó, ela fecha muito fácil. Chegamos então aqui na traseira do Chevrolet Astra. Para mim, esse é o ângulo mais bonito desse carro. Observe como o carro aqui tem um caimento coupé e junto com as duas portas deixa o visual dele bastante esportivo. Inclusive, oficialmente esse carro aqui é um hatch médio, mas a gente poderia chamar ele de notchback. Notchback são carros assim, onde eles são hatch, mas ele tem a traseira aqui um pouquinho espichada. Além de ajudar no porta-malas, contribui para o visual ficar muito bacana. Já que para acessar o porta-malas, infelizmente a gente tem que fazer igual os maias e astecas. A gente tem que colocar aqui a chave no miolinho. Por falar em chave, é uma chave muito bonita, ela não é canivete, mas o lado bom é que tem aqui os comandos integrados. Já o porta-malas conta com bons 370 litros, que é mais do que suficiente aí para uma família com filhos. O acabamento aqui é muito bom, se a gente observar, essa parte aqui é forrada e o carro tem carpete de boa qualidade em tudo. O step fica aqui de baixo e é da mesma medida das rodas lá de fora. Pô, para um hatch médio merecia aqui um tampão de melhor qualidade, né? Aqui em cima a tampa também é toda forrada, o que é um ponto positivo. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Chevrolet Astra. E se ele é um carro bonito por fora, aqui por dentro a história se repete. Digo isso porque, para mim, o interior dos desenhos do Chevrolet dos anos 90 e 2000 são muito bonitos. E além de bonito, o acabamento é muito bom. Ó, aqui é tudo soft touch, ó, e é um soft touch muito bom. Essa parte aqui central do painel já é plástico rígido, ó, mas um painel de boa qualidade e tudo é muito bem encaixado. Aqui também, ó, é meio soft touch. Aqui, ó, já é um plástico mais rígido, mas ainda assim de ótima qualidade. Além disso, a porta também tem um bom acabamento. Inclusive, a porta é bem pesada aqui por ela ser duas portas. Ó, aqui na parte de cima é um plástico rígido, mas é um plástico de boa qualidade. O pegador, olha, é muito bom e não faz barulho. A maçaneta, ó, ela é pesada e transmite bastante qualidade, ó, ela é cromada. Aqui a gente já tem aqui a regulagem do espelho elétrico. Inclusive, muito carro utilizou essa regulagem aqui, hein? Me fala que carro utilizou mais para frente. Aqui os vidros elétricos, não muito bem posicionados, mas aqui ó, uma ótima área de tecido. Inclusive, ela continua aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem um bom porta-objetos e aqui também uma saidinha aqui para o som. Aqui embaixo a gente não tem nenhuma soleira nem nada, mas tudo bem. Já aproveitando e falando aqui sobre os pedais, eles também são bastante simples, mas ok, esse aqui era o Astra de entrada. Pelo menos ele tem aqui um bom apoiador aqui para o pé esquerdo. E já aproveitando e falando aqui sobre a posição de dirigir, ela é muito boa. Primeiro, ó, o volante aqui, ó, ele fica bem centralizado aqui ao meu corpo, que para um carro projetado no final dos anos 90 é um ponto positivo. Além disso, esse carro ele oferece bastante regulagem aqui para o motorista. Por exemplo, o carro ele tem aqui regulagem de altura do banco, você muda aqui a altura do banco por essa alavanquinha aqui. O que, ok, era até comum para a época, mas é bom, ó, vamos ver quanto que ele sobe, ó. Subiu bastante, ó. Eu tô quase aqui a uns 4 dedos aqui do teto e tô bem alto. Eu acho até um exagero. Ele tá aqui na posição mais baixa. E o lado bom é que a amplitude é bastante grande. Além disso, o Astra conta aqui com regulagem tanto de altura como profundidade do volante. E uma coisa que eu gosto dele é a maneira como a Chevrolet escondeu o mecanismo. A regulagem fica escondida nesse mecanismo aqui, então você tem que baixar essa alavanca e aí sim você consegue aqui regular o volante. Ele então ajusta aqui tanto em altura como em profundidade. E mais uma vez, isso não era tão comum
para um carro dessa época. Inclusive esse Citroën C3, a gente sabe que o senhor só oferece aqui regulagem de altura, né? Aprende aí com o Astra. Já a sua visibilidade para fora é muito boa. Por exemplo, aqui o para-brisa é bastante amplo. Como o Astra é um projetinho mais antigo, você consegue ver aqui os limpadores de para-brisa. E você também não consegue aqui ver o capô, mas tudo bem. As suas colunas, elas não são grossas e não atrapalham aqui a visibilidade. Uma das coisas que eu não gosto aqui dos Chevrolets é que o seu espelho aqui do lado do motorista é plano e não é convexo. Aí mesmo o retrovisor ele sendo grande, ele não tem uma boa área de visão. Coisa que não acontece aqui no passageiro, onde o retrovisor ele é convexo e a sua área de visão é maior. Para trás, a sua visão é bastante boa. Esse retrovisor aqui não é eletrocrômico, mas a partir de 2003 ele recebia esse opcional. Inclusive, existem raros Astras depois de 2003 com opcional de airbag duplo e airbag lateral. Uma outra coisa boa é que o Astra tem aqui as suas janelas amplas, o que ajuda aqui você olhar para fora, principalmente num cruzamento. Mas bora aqui mostrar os detalhes aqui do painel. Bom, mostrando aqui os detalhes aqui do lado direito do painel, aqui a gente tem aqui os comandos do farol, como um bom carro projetado na Alemanha. Aqui a gente tem aqui os comandos aqui. Aqui a gente já tem o milha traseiro e aqui o dimmer do painel. Mais para baixo aqui a gente tem aqui a alavanca para abrir o capô. Vindo aqui para o painel de instrumentos, o painel é bastante bonito e fácil de ler. Bom, vindo aqui para o carro, o volante ele tem um tamanho grande e tem uma boa pegada. E como o carro ele tem aqui a direção hidráulica, ela é um pouquinho mais pesada que as direções elétricas atuais, mas nada de outro mundo. Bom, vindo aqui nos detalhes do painel, então aqui a gente tem o nível aqui da temperatura, aqui o mostrador de RPM, aqui o velocímetro e aqui o marcador aqui de combustível. E para mostrar que eu não menti, ele está quase na reserva. Bom, aqui nessa telinha aqui a gente tem a quilometragem total e a trip, que a gente aperta esse botão aqui para zerar. Bom, para quem tem curiosidade, isso aqui na verdade é só um leitor de ABD2, onde o dono colocou aqui a quilometragem e ele pode fazer algumas coisinhas aqui a mais, ó. É só um reforço aqui das leituras do painel. Tá bom, Rodrigo, esse carro tem um computador de bordo? Na verdade, mais ou menos. A Chevrolet chamava de computador de bordo, mas ele era chamado de TID, mostrando aqui as informações da música, da hora e do tempo, mostrando a temperatura. Coisa que infelizmente esse carro aqui não tá ligada, então não dá para mostrar. Já vindo aqui para a parte central aqui do painel, aqui a gente tem duas saídas de ar que lembram muito do Corsa e para mim acho muito bonito. Aqui o botãozinho aqui do pisca-alerta, bem posicionado. Aqui o lugar do rádio. Aliás, muito bom aqui para ergonomia, ó, próximo das mãos, mas infelizmente é um DIN só. Pô, Chevrolet, para 2005 merecia um rádio 2 DINs, né? Vindo aqui mais para baixo, que a gente tem os comandos aqui do ar-condicionado, super fácil de mexer. Então aqui a gente escolhe a temperatura, aqui a intensidade do vento e aqui para onde o vento vai. Vamos ver se o ar é barulhento? Ó, na posição 2 já sai um ar bem generoso e não faz muito barulho. Na 3 já sai bastante vento, mas o barulho começa a incomodar. Na 4 incomoda um pouquinho, mas realmente o ar é muito bom. Então aqui é para você colocar aqui a circulação do ar interna, aqui para você ligar o ar-condicionado propriamente dito e aqui o desembaçador traseiro. E vindo aqui mais para baixo que a gente tem um porta-objetos de um bom tamanho, aqui uma tomada 12 volts e aqui um cinzeirinho, gente, olha que legal. Olha só, bem difícil de ver isso em carros atuais. Vindo aqui a gente tem um botão sem função, aqui a trava central do carro e esse botão aqui que eu não lembro para que é. Vindo aqui a gente tem a manopla de câmbio aqui do carro com bons engates. Vindo aqui para cá a gente tem um freio de mão de bom tamanho. E aqui outros portas-objetos. Já o porta-luvas é muito bom. Primeiro, para abrir ele aqui por aqui, a abertura não é tão grande assim, mas ele tem aqui um bom espaço interno. Já aproveitando, vindo aqui para a parte superior do painel, o forro de teto é de boa qualidade. Baixando aqui o para-sol, a gente conta aqui com espelho, mas não tem tampinha, pelo menos se tem, tá quebrado. Aqui a luz de teto, também bem facinho de mexer, onde você aperta aqui para ligar aqui a luz. Vindo aqui no passageiro, também a gente conta aqui com espelho. Já os bancos são bastante confortáveis. Primeiro, eles são bem largos e oferecem aqui um bom apoio lateral. Eles também são compridos, então apoiam muito bem as suas coxas. Aqui atrás também eles são bem bons, o apoio de cabeça não incomoda. Uma coisa que eu gosto pra caramba desse carro é o tecido dele. O banco, por exemplo, tem um tecido muito bom, bem agradável aqui o toque e parece que vai durar bastante tempo. Já aproveitando e falando aqui sobre espaço, aqui na frente eu tô super confortável. Bom, bora ver lá atrás. Mas eu sei que vocês estão curiosos aqui para eu entrar e sair, então bora mostrar isso em detalhes. Bom, um lado bom, que a porta ela é bem grande. Ela é uma porta bem pesada aqui para abrir. E olha só, ela é gigantesca, mas vale aqui o espírito esportivo do carro. Para vir aqui atrás, a gente tem essa alavanquinha aqui, bem fácil de mexer.
e o banco vai para frente, que é um ponto positivo. Para entrar aqui é bem fácil, viu? Não é difícil não. Já que atrás, o espaço interno surpreende. Lembrando, eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura. Para a cabeça, me sobra aqui 2, 3 dedos mais ou menos. Para frente, me sobra aqui quase 2 palmos. Então assim, depende muito da altura do motorista e da pessoa que vem aqui atrás. Para mim eu estou bem, pessoas mais altas podem se sentir um pouquinho mais apertadas. Mas como o Astra tem um projeto mais antigo, você não consegue colocar aqui seus pés aqui debaixo do banco, fica bem desconfortável. Outra coisa também é que o carro ele é bastante estreito, então 2 pessoas vão confortáveis, 3 só se elas forem da mesma família ou amigas, porque vai apertar. Bom, falando aqui sobre conforto, observe aqui o meu joelho, olha como ele sobe pra caramba. Isso também em longas viagens não é tão confortável. E aí a gente vê qual que foi a estratégia que a Chevrolet usou. Ela preferiu descer aqui o banco traseiro para ter mais espaço aqui para a cabeça. Hoje em dia, dependendo dos carros, você sente mais numa posição de cadeira, com seus joelhos retos, o que deixa aí tudo mais confortável. Pelo menos o ângulo de encosto aqui é bastante bom, o que é um ponto positivo. Já aproveitando, essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui atrás. O legal é que a Chevrolet não sofre aqui de PQP-fobia. Então a gente tem PQP aqui para todo mundo, que é legal. Uma coisa que eu gosto muito do Astra é que ele tem aqui luz individual aqui para os passageiros de trás. E ó, ela acende suavemente, ó, tanto aqui desse lado como aqui desse lado aqui. E além disso, ele também tem aqui um ganchinho que é para você colocar cabides. Olha que legal. Mas se você sofre aqui de claustrofobia, eu não indico aqui o Astra não. Primeiro, a janela aqui não abre, o que é um ponto negativo. E aqui você fica uma sensação mais de apertado. Mas tudo bem, pelo menos o bom acabamento aqui continua. Então aqui a gente tem um plástico aqui de boa qualidade, aqui uma boa área de tecido, uma saída de som e aqui um apoio aqui para o seu braço, o que é legal. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, é que ele conta aqui com regulagem aqui do cinto para o motorista e também ali para o passageiro. Hoje em dia as montadoras estão tirando esses itens do carro, o que é uma pena. Já aproveitando que está aqui falando sobre segurança, o modelo conta com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos somente para quem vai nas pontas. No meio a gente não tem nenhuma coisa e nem outra, o que era super normal para a época e hoje já virou lei. Todo carro que é para 5 pessoas tem que ter 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo. Bom, esse carro aqui ele não conta aqui com banco bipartido, mas você consegue rebater o banco de maneira bem fácil. Então aqui você aperta. Para rebater o banco, você abaixa esse pino aqui desse lado e daquele lado ali, e aqui o banco rebate. Bom, mas o que eu tô curioso mesmo é dar uma volta nesse carro e ver como ele se comporta. Eu também tô com uma outra curiosidade. Você já deixou o like nesse vídeo? Gente, para o YouTube, um vídeo com mais likes é melhor, então ele acaba espalhando para mais pessoas. Então se você puder deixar o like, eu vou ficar muito feliz. Bom, pessoal, então estamos aqui na cidade aqui com o Chevrolet Astra. Gente, que carro confortável. Primeiro, o acerto de suspensão dele realmente é bastante macio. Fora o acerto de suspensão, uma coisa que chama a atenção nele é seu isolamento acústico. Ele é um carro bem silencioso aqui do lado de fora. Eu estava conversando aqui com o dono, isso é uma das coisas que ele gosta pra caramba. Realmente você ouve pouco só o barulho pro lado de fora. Bom, já aproveitando que a gente está num Astra 2.0, um carro leve, falando sobre desempenho, ele é muito bom. O legal é que os motores da Chevrolet têm bastante torque em baixa rotação. Então, ó, você não precisa pisar muito, ó, para o carro responder e responder muito bem. A gente sabe, a gente viu. Infelizmente, o consumo também é alto. Cavalo anda, cavalo bebe. Mas, ó, é um carrinho bem divertido. Quer ver? Aqui eu vou dar uma esticadinha. Pode dar uma esticadinha? Pode. Então, ó, tô em 1.500 rotações, ó. Meio pé, ó. Ó como o carro ele tem força. Ele tá crescendo, ó. 40, 50. Então, isso que é legal. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o carro no vídeo é que ele tem um freio também muito bom. O disco dianteiro dele tem 280 milímetros, isso original. Então mesmo ele não tem freio a disco lá atrás, que eu até brinquei, mas ele freia bem. Então na verdade é isso que a gente tem que avaliar no carro, né? Um projeto como um todo. Bom, outra coisa que é legal, o carro mesmo não tendo uma direção elétrica tão mais leve, mas a direção andando é super leve, o carro ele é confortável, todos os comandos aqui do carro são muito macios. Então por exemplo, aqui para trocar marcha ele é macio, a embreagem é leve pra caramba, fora o conforto aqui do isolamento acústico, o ar tá ligado, o ar gela muito bem. Então assim, pro dia a dia é um carro muito confortável. E com desempenho também, que é muito bom, anda bem, é um carro muito prazeroso aqui de dirigir. Também conversando com o dono, eu falei, qual que é o ponto negativo desse carro? Ele falou, consumo. Então assim, realmente, infelizmente o consumo é o calcanhar de Aquiles dele. Mas ó,
Dirigindo ele tá de igual para igual para um carro muito mais moderno em questão de conforto, o que é muito bacana. O dono colocou aqui um rádio, uma multimídia com o DIN só, então ele consegue colocar aqui, espelhar Android Auto, colocar o Waze, e para ele está super feliz com o carro, e isso é muito bom. A gente tem que lembrar que, pelo menos aqui em São Paulo, carros com 20 anos já não pagam IPVA. E esse Traça aqui 2006 só vai pagar o IPVA só ano que vem, e depois acabou. E ele já tem ainda um projeto bastante moderno. Então, se você está procurando aí um carro aí na faixa dos 20, 25 mil reais, o Astra pode ser sim uma excelente opção.